Então, pessoal, até agora, o que a gente viu aqui em relação a produtos de investimento, né? As duas principais classes ali, renda fixa ou variável, que não há produto financeiro melhor, que na verdade o que há produto financeiro mais adequado. A gente viu que a diversificação é muito importante. Agora eu vou dar para vocês um pouquinho mais de detalhe sobre os tipos de ativos, os principais tipos, tá? Porque senão a gente não conseguiria esgotar nunca o vídeo, dos ativos de renda fixa, renda variável e de previdência que a gente pode ter, tá? Então, o primeiro ponto aqui da renda fixa, a gente vai falar mais um pouquinho sobre risco de crédito, né? O risco de calote. Como é que a gente avalia um título de renda fixa com essa ótica de risco de crédito? Primeira coisa, né? Quem vai ter o menor risco de crédito de um país? Quem tem a máquina de imprimir moeda? É basicamente esse cara. No nosso caso aqui, o governo federal, a União, logo os títulos públicos federais são os papéis de renda fixa de menor risco do país. Depois a gente vai poder avaliar os grandes bancos, as grandes empresas emissoras de debênture, depois vem bancos médios, bancos pequenos, empresas médias, empresas pequenas. Em geral, tá? Uma emissão de título de dívida privado, ele vai ter um rating, né? O que é o rating? Uma agência de risco. Existem 3 principais no mundo, mas de repente pode ser uma outra também. Elas vão avaliar o quê? Qual a capacidade daquela empresa em pagar aquela dívida. Esse risco pode ir de AAA, que é o menor risco que existe, até um risco H, que é um risco de quase certeza que a empresa ou o governo vai te dar um calote, tá? Exemplos de governo, você pode ter títulos públicos dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, super seguros. Você pode ter títulos do Brasil, que é um país que está ali no meio do caminho entre ser seguro e não ser. E você pode ter títulos públicos da Coreia do Norte, da Venezuela, de países que estão em situação financeira extremamente caótica e que muito provavelmente não vão lhe pagar, tá? Então o risco de crédito é avaliado dessa forma. É basicamente uma gradação de quanto é incerto o recebimento daquela dívida. Aí dentro dos principais produtos de renda fixa, a gente pode separar em 3 grandes blocos. O primeiro deles, títulos públicos federais. São os títulos da União que você pode comprar no Tesouro Direto. Ali a gente vai ter basicamente 3 tipos de ativos, né? O pós-fixado, que é um só, é a LFT ou Tesouro Selic. Ele é o único título pós-fixado emitido pela União. Ele vai te pagar o valor da taxa Selic over, o valor da taxa Selic real do mercado. Você vai ter os papéis pré-fixados, né, que é a NTNF, a LTN, que se chama Tesouro Pré, com ou sem juros semestrais. Qual a diferença entre os dois? O sem juros semestral, você vai comprar hoje o papel, chega lá no final, no dia do vencimento, ele vai te devolver o valor que você aplicou, mais o juro pré-fixado que você contratou no momento da compra do papel. O de juro semestral, ele vai te devolvendo a cada 6 meses esse juro pré-fixado. Então você contratou lá um juro pré-fixado de 10% ao ano. A cada 6 meses ele vai te pagar 5%. E lá no vencimento ele te devolve o principal que você aplicou, mais os últimos 6 meses de juros, tá? E você vai ter os papéis híbridos, que são as NTNs, Bs, C e D. Ou o Tesouro IPCA, o Tesouro IGPM e o Tesouro Dólar. O que basicamente eles vão te pagar? O IPCA, a variação do dólar ou a variação do IGPM, mais um papel pré-fixado. Lembra lá quando eu falei que os títulos de renda fixa poderiam ser híbridos? Esse é o exemplo de papel híbrido. Ele vai te pagar a inflação oficial, que é o IPCA, a inflação medida pela FGV, que é o IGPM, ou a variação do dólar, um desses 3, mais uma taxa de juro pré-fixada. Tá? Isso serve em muitos casos para proteção. Então, se você compra um papel que te paga inflação mais juros, você tem certeza que você vai ter um ganho acima da inflação. Lembra do ganho real que a gente conversou também? Você tem uma certeza aqui. Se você tem medo de perder poder de compra em relação ao dólar, um tesouro dólar, uma NTND, ela vai te pagar variação cambial, variação do dólar, mais juros. Então você vai ganhar acima
do valor que o dólar variar. Tá? É basicamente para isso que servem esses papéis, para proteção em relação a algum índice, garantir um ganho real. Depois dos títulos públicos, a gente vai ter os títulos bancários, ou os títulos de cooperativa de crédito. Os mais comuns são CDB, Certificado de Depósito Bancário. Ele é um empréstimo que você faz para um banco. O banco pode usar aquele dinheiro da melhor forma que ele achar. A gente vai ter, no caso das cooperativas de crédito, o RDC, que ele é um recibo de depósito em cooperativa, vamos dizer assim. Diferença de um RDC para um CDB. O Fundo Garantidor de Crédito, que é quem garante o CDB, não é o mesmo do RDC. No RDC, no caso, é um fundo garantidor específico das cooperativas. Então, o lastro de garantia é diferente. E o CDB, você pode vender para um terceiro. Então, você tem lá um CDB de um banco X e você não quer mais aquele papel, você pode vender para mim, por exemplo. Um RDC você não pode. Tá? O RDC, ele obrigatoriamente tem que ficar contigo ou tem que ser resgatado pelo emissor. Então, ou você devolve para a cooperativa de crédito e pega o dinheiro de volta, ou então você aguarda o vencimento. Tá? A gente vai ter também LCAs e LCIs, letra de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliário. Ambos os papéis têm alíquota zero de imposto de renda, então eles têm um incentivo fiscal do governo para que você compre. Eles são atrelados a créditos imobiliários e créditos do agronegócio. Então o valor que você está investindo ali, ele vai ser direcionado em parte para esses mercados. E a remuneração que você vai ter alíquota zero de imposto de renda, o que é muito interessante. Né? Agora, falando aqui, pessoal, sobre a nossa terceira caixinha, o nosso terceiro item, que são os títulos privados, né? Eu vou incluir aqui também nos títulos privados os títulos securitizados, tá? Que é onde você vai correr o risco de uma empresa, de um emissor que não seja banco, que não seja governo, tá? Então aqui, o principal deles, o mais conhecido, são as debêntures. O que são debêntures? São muito similares aos títulos públicos federais que eu expliquei lá para vocês, só que ela é emitida por empresa, tá? Para emitir uma debênture, tem que ser uma sociedade anônima, tem que ser uma SA. E se for fazer uma oferta pública de debênture, tem que ser uma SA de capital aberto, ela tem que estar listada na bolsa. Por que isso? Porque os balanços dela serão públicos, então ela pode fazer uma oferta pública de crédito, uma vez que o balanço dela também é público. Como é que as debêntures remuneram? Também muito igual ao título público federal, você pode ter uma debênture pré-fixada pura, pós-fixada pura, você pode ter uma debênture híbrida que paga inflação mais alguma coisa. Ela pode te pagar semestralmente, ela pode te pagar o juros anualmente, ela pode te pagar o juros só no final. A debênture ela é bem flexível, né? O emissor, a empresa que está emitindo a debênture, que está emitindo o título de dívida dela, ela pode colocar as características que ela achar mais convenientes para o seu fluxo de caixa dentro de uma debênture. E quando você compra uma debênture, você não é dono da empresa, você é credor. A empresa deve para você, é muito diferente de comprar uma ação daquela empresa, tá? No caso da debênture ali, o que você espera receber? Juros, porque é um título de renda fixa. E a debênture, como todos os títulos de renda fixa no Brasil, ela tem vencimento. Então você sabe exatamente a data que aquele papel vence e que o dinheiro volta para você. A gente vai ter também, como um título bastante famoso aí na parte de renda fixa privada, são os títulos securitizados, que são os CRAs e os CRIs. Lembra da LCA e da LCI? Letra do agronegócio, letra imobiliária, ambas emitidas por bancos. Nesse caso aqui, o CRA e o CRI são muito similares, é um certificado de recebível do agronegócio, no caso do CRA, e o certificado de recebível imobiliário, no caso do CRI, só que eles são emitidos por securitizadoras. O que uma securitizadora faz? Ela pega um conjunto de recebíveis que uma empresa tem que pagar, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. A gente tem uma usina de açúcar, e ela vai comprar cana-de-açúcar de vários fazendeiros. Então esses fazendeiros fazem contratos de fornecimento, por exemplo, por 3 anos da cana-de-açúcar, e eles querem receber o valor à vista.
A empresa, por si, ela quer pagar esse valor só no final de 3 anos. O que ela pode fazer? Os agricultores, né, os fazendeiros, eles emitem os recebíveis de agronegócio, as duplicatas deles lá, contra a empresa, a usina de açúcar. A usina de açúcar contrata uma securitizadora que vai juntar todos esses recebíveis e emitir um CRA, um certificado de recebíveis do agronegócio. Os investidores vão comprar esse CRA, o dinheiro vai ir para os fazendeiros, não quer dizer, os fazendeiros vão receber à vista, a usina vai pagar esses recebíveis só nos prazos que ela combinou, então ela ganhou o prazo que ela queria para pagar, e em contrapartida ela vai pagar um juro. Esse juro vai para o investidor. Então, ao final do prazo, o investidor vai receber esses juros mais o dinheiro que ele investiu. No caso do CRI, o Certificado de Recebível Imobiliário, é a mesma coisa. A gente só troca os fazendeiros por uma construtora ou por uma empresa que está ampliando o shopping dela, ou alguma coisa referente ao crédito imobiliário, tá? Ao financiamento do setor imobiliário, da construção civil. Esses são os principais papéis de renda fixa, pessoal. A gente tem mais alguns, obviamente, mas eles são mais incomuns e o vídeo ficaria muito extenso. Dentro desse portfólio de títulos de renda fixa que a gente passou, você já consegue montar uma carteira muito interessante, com prazos diferenciados e remunerações adequadas.